Bom dia, vou-vos dar a resolução de outra pergunta do exame de Físico-Química de 2020. Neste caso, vou estar a fazer a pergunta 2.2.2. Diz assim: na tabela seguinte estão registadas as distâncias D percorridas pela esfera largada a diferentes posições sobre o plano inclinado e os volumes V de água vertidos até à esfera atingir a base do plano. Eu tenho a distância em metros e o volume em centímetros cúbicos e tenho ali aquela tabela. Lembrem-se que se vocês não souberem que pergunta é esta, se forem aos meus vídeos anteriores, vocês têm a resolução das perguntas anteriores em relação a esta. Ou seja, eu estou a fazer a linha de cada vez, mas a pergunta anterior está lá, ok? Ou as perguntas anteriores estão lá e vocês até vão precisar desse enunciado para fazer esta resolução. O que é que eles dizem mais na pergunta? Determine o módulo da aceleração da esfera em metros por segundo quadrado a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Na resposta, apresente uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico, identificando as variáveis consideradas. Apresente a equação da reta de ajuste a este gráfico, calcule o valor solicitado. Explique o seu raciocínio, indicando todos os cálculos efetuados. Ok, então como é que vamos fazer este exercício? Eu primeiro fiz a tabela da distância em metros, 3, 2.5, 2, 1.5 e 1, e o correspondente volume em centímetros cúbicos. E depois eu escrevi a equação para o movimento. Ora, eu primeiro escrevo sempre a equação geral e depois começo a pensar na situação em que eu tenho. Então, a minha equação geral será x igual a x0, que é a posição inicial, mais v0x, a velocidade inicial, vezes t, o tempo que eu estou a considerar neste momento, mais 1 meio de gt ao quadrado, em que novamente o t seria o tempo e o g seria agora a aceleração devido à gravidade, que não é este o caso. Decido mover um bocadinho esta equação para a situação que eu tenho distância. Ora, a distância é igual a posição que eu tenho a qualquer momento menos a posição inicial. Então eu passei o x0 para o outro lado da equação e fico com x menos x0, que me dá a distância, igual a v0x. Ora, a velocidade inicial da esfera, como vocês podem ver no enunciado do exercício, é zero. Ela está estacionária no início. Então, o v0x é zero também. Logo, este membro v0xt será zero. Isto tudo mais 1 meio de at ao quadrado. Agora, como puderam ver, eu mudei o g para a, porque eu tenho uma aceleração que não é a gravítica. Ok, eu fico com distância igual a 1 meio de at ao quadrado. Ora, eu posso fazer um gráfico aqui em que eu fico com uma função afim, assim com um declive constante. Se eu fizer a distância no eixo dos y, ou seja, no eixo vertical, e o tempo ao quadrado no eixo do x, que será o eixo horizontal. Então, eu ficaria com um declive que era igual a 1 meio de a, em que a é a aceleração, e com matemática simples eu quero ver o que é que será a, e a aceleração será 2 vezes o declive, porque este 2 que está aqui a dividir passa para o outro lado a multiplicar. Ok, então o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho a distância pela tabela e tenho que achar os valores de t ao quadrado. Lembrem-se que, e eu penso que foi no 3.2, que nos foi dito que a velocidade é igual a 1,6 cm cúbicos por segundo. Então, eu vou descobrir o que é o tempo ao quadrado usando este valor. Vou fazer uma regra 3 simples. Se num segundo a velocidade é 1,6 cm cúbicos, então em x segundos, quanto é que será, ou em quantos segundos é que eu preciso para ter 5,60 centímetros cúbicos? Lembras que isto era a velocidade em que as gotas caíam. Então, se eu tenho num segundo 1,6 centímetros cúbicos de gotas ou de volume do líquido, então quantos segundos é que me demora para ter 5,60, este primeiro valor? E assim eu calculo o t ao quadrado para o primeiro valor, que corresponde à distância de 3 metros. Continuando o exercício, o t ao quadrado será 5,60 a dividir por 1,60, que será 3,5 segundos. Lembrem-se que isto só me dá o tempo em segundos e eu quero o t ao quadrado. Então, eu ponho este valor ao quadrado, que me dá 12,25 segundos quadrados. Ora, eu acabei de calcular o t correspondente a este volume, com a velocidade que eu tinha de queda do líquido, para esta distância. Então, eu tenho que fazer o mesmo para... A primeira parte da equação é igual 1 segundo sobre 1,6 cm cúbicos, então x segundos dá, e esta parte da equação é diferente. A seguir tenho que pôr 5
Para o outro valor de t ao quadrado, 4,55, 3,90 e 3,20. Ou seja, todos estes valores vão ser aqui o denominador para esta conta, para eu achar o t para cada distância e logo a seguir o t ao quadrado para cada distância. Ou seja, fazer para todos os v's e desenhar a reta. Ora, quando eu desenho a reta, e vocês já sabem como fazer isso nas calculadoras, eu posso também pedir a equação da reta. E a equação da reta vai-me dar que d é igual a 0,244t ao quadrado mais 4 vezes 10 elevado a menos 2. Ora, este 4 vezes 10 elevado a menos 2 é a ordenada na origem. Como vocês veem, é praticamente zero. Isto é um errozito mínimo que teríamos aqui nos valores, o que é normal num valor experimental. Isto não é um erro do vosso cálculo, é um erro naquela tabela, porque aquilo é uma tabela supostamente que verifica ou que mostra o que é que acontece quando vocês fazem uma experiência. Mas o que vos interessa não é aquele 4 vezes 10 elevado a menos 2, é o declive. E o declive, como vocês viram há bocado, é 0,24 e depois um 4. Ora, se o declive é esse valor, eu já sei, porque eu há bocado disse-vos, que a aceleração ia ser o dobro do declive. Então, para eu achar a aceleração, eu tenho que fazer 2 vezes 0,244 e vai-me dar 0,49 metros por segundo quadrado. E é assim que eu fico a saber a aceleração neste exercício. Portanto, ver que gráfico é que eu poderia fazer, eu faria a distância em função do tempo ao quadrado, achar o tempo ao quadrado com uma simples regra, 3 simples, mas que eu tenho de fazer para todos os valores de distância, fazer a tabela e a equação da reta na calculadora, e aí vocês são obrigados a fazer na calculadora, usar o valor do declive que vos é dado na equação da reta, que neste caso era 0,244, multiplicar por 2 para ter a aceleração e fica com a aceleração que é aproximadamente igual a 0,49 metros por segundo quadrado. Espero que tenha feito sentido este exercício. Como sabem, eu conto em pôr aqui mais exercícios com a regularidade que eu posso, está bem? Mas quero fazer os exames de Físico-Química todos, pelo menos desde 2020, não é? Portanto, o de 2020 e o 2021, que são de total 4 exames, se não me engano, que é a primeira e a segunda fase, para vocês terem tudo isso antes dos exames deste ano, 2022, está bem? Está aqui os links para os meus sites das aulas da Paula, onde eu dou apoio escolar e explicações, e também, se querem vídeos em inglês, há o canal da Paula Almeida, que é o meu nome, que será o PCD CMA, e os links estão na descrição. E nesse canal vocês podem aprender matéria, mas estará em inglês e também tem adivinhas. Até o meu próximo vídeo. Tudo bom? Tchau!